Ezequiel, capítulo 42. Depois disto, o homem me fez sair para o átrio exterior, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam para o lado norte, opostas ao edifício na área separada. Esse edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento e a largura era de 25 metros. De um lado, dava para a área de 10 metros que pertencia ao átrio interior, e do outro lado dava para o pavimento que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria frente a outra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia uma passagem de 5 metros de largura, do outro lado de dentro, e 50 metros de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo, e as do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Havia também um muro do lado de fora, diante das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras. Esse muro tinha 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 25 metros, e eis que diante do templo a extensão era de 50 metros. Na parte de baixo, do lado leste, ficava a entrada dessas câmaras, para quem entra pelos átrios exterior. Na largura do muro do átrio, do lado sul, diante do edifício na área separada, havia também câmaras, e uma passagem na frente delas. Tinham a feição das câmaras do lado norte, o mesmo comprimento, a mesma largura, as mesmas saídas, o mesmo arranjo, como as entradas das câmaras do lado norte. Assim, eram as entradas das câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro, correspondente para quem entra pelo lado leste. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas. Nelas também depositaram coisas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestes com que ministram, porque elas são santas. Usarão outras roupas e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá para o leste e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a cana de medir e deu 250 metros. Mediu o lado norte e deu 250 metros. Mediu também o lado sul, 250 metros. Voltou-se para o lado oeste e mediu. Deu 250 metros. Assim, ele mediu a área pelos 4 lados. Havia um muro ao redor, de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para fazer a separação entre o santo e o profano. Ezequiel, capítulo 43. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da sua visão era como da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, como as visões que eu tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles,
nem os seus reis, com as suas prostituições e com seus cadáveres dos seus reis, nos seus lugares altos. Quando puserem seu limiar junto ao meu limiar, e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as abominações que cometeram. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Deixe que tirem medidas desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo e seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isto na presença deles, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor era santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas medidas do altar, usando-se o mesmo sistema de medidas utilizados para medir o templo. A calha tem 0,5 metro de fundura e 0,5 metro de largura, e sua borda, em todo o seu contorno, é de 1 palmo. E esta é a altura do altar, da calha no chão até a parede inferior, 1,5 metro, com 0,5 metro de largura. Da parte menor até a parte maior, 2 metros com 0,5 metro de largura. A lareira tem 2 metros de altura. Da lareira para cima se projetam 4 chifres. A lareira tem 6 metros de comprimento e 6 metros de largura, um quadrado com 4 lados iguais. A parte do meio tem 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com 4 lados iguais. A borda ao redor dela é de 25 centímetros. A calha ao redor do altar tem 0,5 metro. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar, no dia em que fizerem para oferecerem sobre ele holocaustos, e para sobre eles aspergirem sangue. Aos sacerdotes, levitas, que são da descendência de Zadok, que se aproximam de mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, você dará um novilho para a oferta pelo pecado. Você pegará um pouco de sangue e o porá sobre os 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da parte do meio, e na borda ao redor. Assim você fará a purificação do altar e a expiação por ele. Então, você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo para isso designado, fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito, como oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o novilho. Quando você tiver acabado de o purificar, ofereça um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Ofereça-os diante do Senhor. Os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você oferecerá cada dia um bode, como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho, e do rebanho um carneiro sem defeito. Durante 7 dias farão expiação pelo altar, e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, no 8º dia e dali em diante os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxerem, e eu me agradarei de vocês, diz o Senhor Deus. Isaías capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas, porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar. O lagar
eu pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira. No meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me traíram. E ele se tornou o salvador deles. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença o salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo, aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso. Olha para nós lá do céu, da tua santa e glória habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. Estás retendo a ternura do teu coração? Já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo? Mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta, por amor dos seus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo o teu povo tomou posse do país. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Lucas, capítulo 3, dos versículos 21 ao 38. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério.
Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Ami, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serung, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaléu, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Curta, comente e compartilhe.